Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Eu vou aqui analisar os ativos que a gente negocia nesse projeto, que é um projeto que a gente faz um trading no final do dia, usando velas diárias, esse trading mais tranquilo. Bem, imagino que você já esteja acompanhando esse projeto, Assim, não é o primeiro, se você não tiver visto outros ainda, vale a pena você ver outros vídeos anteriores. E você deve saber que a gente está posicionado agora nesse momento em duas posições, as duas a favor do dólar americano, digamos assim, que é uma posição vendida no euro e uma posição vendida no dólar australiano. Vou começar analisando o dia de hoje. Como a gente pode ver aqui, a gente teve uma velinha negativa no índice dólar, tá? Como eu comentei no vídeo de ontem, mesmo com essa quedinha do dólar americano aqui, a gente ainda não tem motivo para falar que essa tendência de alta do dólar americano terminou. Então, de certa forma, a gente ainda está numa tendência de alta do dólar. É preciso ter precaução. A gente pode estar assistindo a reversão aqui do dólar, sim. Se a gente for lá no semanal, olha, a gente pode estar vendo uma reversão, mas ainda essa reversão ainda não está configurada, digamos assim. Então no dia de hoje teve essa baixa, nesse índice aqui que leva muito o euro em consideração, a gente vê que a vela já foi bem diferente daqui, leva o dólar australiano, justamente porque o dólar australiano foi a moeda que se valorizou mais hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho mais quando a gente chegar nela. Então, partindo para a análise já dos pares que a gente negocia, eu vou lá para o euro, começar no nosso euro-dólar. O que aconteceu no dia de hoje? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Foi um dia meio de indecisão do mercado. O euro chegou até a vir aqui embaixo, foi até lá para o nosso nível que a gente ficava no positivo nele. Também teve um momento que subiu e meio que fechou nessa vela aqui meio que de indecisão, mais ou menos o mesmo tamanho de pavio para cima e para baixo e corpo pequeno. Nós estamos com a posição aberta, você pode ver aí desenhadinho que a gente pôs no TradingView, mas eu vou aqui para a nossa plataforma de trading, que é na Pepperstone, aqui é a corretora que a gente negocia. Eu uso o WebTrader, já comentei isso algumas vezes, porque eu uso o Linux, eu não gosto de ficar fazendo gambiarra para instalar coisa de Windows nele. E aqui no WebTrader a gente pode ver a nossa posição, aqui ó, a entrada é aqui onde é que está essa verde, e aqui está nosso stop loss. Então nesse momento nós estamos com um pequeno prejuízo aqui, que dá um prejuízo aqui de menos 2 dólares, tá? Que é pouco em relação à nossa conta. 1% da nossa conta é mais ou menos 15 dólares, tá? Menos 2 dólares está lá bem abaixo de 1% de risco aí, que vai ser o nosso risco máximo nessa trade aqui também, se não me engano está perto de 10 dólares, também está abaixo de 1%, tá? Vamos deixar aberto, como eu falei, está no momento de decisão, não está claro, mas se você ver, olha só, isso aqui o euro veio numa tendência de baixa, está tentando e tal, mas ainda não se configurou, apesar do Trump ter tentado fazer o dólar se enfraquecer, como a gente comentou, ainda não está claro que o dólar vai reverter. Vamos deixar essa operação aberta, tá? Bom, o próximo ativo aqui é o dólar ien. A gente pode ver que hoje também teve uma coisa parecida, ele chegou a descer, o dólar perdendo força frente ao ien, mas depois voltou. E essa aqui é uma trade que a gente está com um ativo, um par que nós estamos com uma ordem pendente aqui, tá? Se o preço... Então vamos lá, antes de eu explicar. Nos critérios do trader tranquilão, a gente tem que, quando a média de 20 está acima da média de 60, que são essas duas linhas coloridas, a gente procura entradas, especialmente quando o preço está perto da média de 20, que é o caso aqui. Então o que a gente considera aqui? Que o dólar está numa tendência de alta e que aqui pode ter sido apenas uma retração para o dólar voltar a subir. Mas para a gente entrar, nós não vamos simplesmente comprar agora, nós vamos esperar uma confirmação disso. O que para a gente seria a confirmação?
o preço vir para cima desse nível aqui, que seriam essas máximas, a máxima de ontem, né? E onde é que está a nossa ordem? Se a gente for lá olhar, no dólar ien está lá a nossa ordem aqui, ó, nossa linhazinha verde, esperando uma armadilha, digamos assim, né? Para o preço, se o preço passar aqui, a gente entra comprado nesse ativo, tá? Antes de ir para o próximo ativo, eu vou falar que eu coloquei até aqui igual tem índice dólar, existe um índice do ien, talvez você não conheça. Eu quis colocar ele aqui porque a gente tem também o euro-ien. Então olha só como é que esse índice do ien tá. Nos últimos 3 dias o ien deu uma fortalecida, mas no dia de hoje ele fez esse sinalzinho de uma possível reversão aqui, tá? A gente teve o cruzamento das duas médias aqui, ó, também nesse índice, e a gente pode estar vendo aqui talvez o ien voltar a se enfraquecer, tá certo? Por que eu estou falando disso? Porque justificaria essa entrada do dólar ien aqui, que também tem esse triângulo, que eu vou no semanal, que tem esse triângulo claro aqui, que a gente faz price action, faz análise de price action, tem esse triângulo aqui que a gente já tinha desenhado há algum tempo, que o preço voltou para dentro dele. Se você quer aprender um pouquinho mais de price action, de fazer esse tipo de análise você mesmo, te convido a conhecer o nosso curso de trading. É só entrar lá no nosso site, forex-social.com, né? Tá aqui o endereço, forex-social.com, para ver o nosso curso. Depois eu vou mostrar essa ferramenta aqui para fazer uma análise também interessante para a gente hoje. Mas do dólar é isso, está lá, estamos esperando, vamos ver se essa tendência continua, né? O interessante para nós é que o preço permanece ainda acima dessa trendline de alta, né? Nessa linha de tendência de alta aqui, e pode ser que o preço volte a subir, tá? Libra foi o par que ele pegou aqui nosso stop no lucro. No dia de hoje, desculpa, está no semanal aqui, vou voltar para o diário. Que, né, ele pegou nosso stop no lucro aqui. No dia de hoje a Libra também deu uma fortalecidazinha, mas ainda também não conseguiu ir para cima da média de 20. Nós não vamos entrar vendido nela, comentei ontem, nós já estamos muito expostos a favor do dólar. Mas dependendo de como o preço se comportar aqui perto dessa média de 20, pode dar um outro sinal de entrada, tá? E mais para frente, não amanhã ou não hoje, né? Mas talvez no final do dia de amanhã, quem sabe a gente tem um sinal de venda aqui da Libra, mas por enquanto nós não estamos querendo entrar vendido nela, não. Próximo ativo aqui é o dólar australiano. O dólar australiano, eu falei, foi o que se fortaleceu mais hoje, ó. Um dos motivos ele fechou em quase 0,5% de alta, se não me engano. Quer ver? No TradingView eu vou colocar aqui, ó. Segurei o Shift e cliquei. Ups. Olha o Ctrl. Agora você estava apertando o Caps Lock em vez do Shift. Cliquei no Shift. Eu apertei o Shift e cliquei. Apanhando aqui. Mas enfim, estou medindo aquela vela, né? Você pode ver na linha ali, ó. Foi mais ou menos 0,5%, igual eu falei, tá vendo aqui, ó, no alto do balãozinho aí, mostrando 0,5% de alta do dólar australiano. Foi a moeda que mais se valorizou das que a gente tá negociando. E o principal motivo desse foi uma resposta da China. A guerra fiscal, guerra comercial que o Trump está propondo à China, a China falou nessa madrugada num plano de estímulo econômico, tá? Isso fez até a Bolsa brasileira subir também, as commodities subirem. Se você for ver, a Vale foi uma das empresas que mais subiu hoje na Bolsa brasileira. E a economia australiana, ela é um pouco parecida com o Brasil nesse aspecto. É uma economia também exportadora e é uma economia que está muito associada à China. Então, quando vem notícias positivas da China, digamos assim, isso costuma ser positivo para o dólar australiano. E foi muito por isso que ele subiu. No entanto, nós ainda estamos com a nossa trade aberta aqui no dólar australiano, vendido o dólar australiano, ou seja, acreditando numa desvalorização dele, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver mais de perto. Nosso stop loss está aqui em cima, o preço não chegou lá, estamos vendidos, vamos deixar aberto.
E é aqui que eu queria chamar a atenção para o índice de sentimento. Eu já comentei em outros vídeos sobre esses índices de sentimentos que mostram como que os traders do varejo estão posicionados. E se a gente observar, vou primeiro aqui na da Oanda, a gente vê que os traders do varejo ainda estão muito comprados no dólar australiano. E esse aqui é um indicador, digamos assim, meio que a gente tem que ser contrário, no inglês é contrarian, né? Que tipo, se a galera do varejo está muito comprado, a tendência é que o preço continue caindo um pouquinho, tá? Não é sempre, não existe nenhuma certeza no mercado. Desculpa. Não existe nenhuma certeza no mercado, mas isso é interessante para a gente dar uma olhada. Até tem essa aqui do Dukascop também, que é uma corretora suíça, que mostra como é que está no intrabanco dos grandes bancos suíços. E, além dos instrumentos, você pode colocar por moeda aqui, ó, que eu vou colocar por moeda e organizar por como que tá. E a gente vê, olha só, exatamente a moeda que tem mais gente comprado é o dólar australiano, tá? Tem a prata aqui também, que também a galera do varejo está muito comprada. 71% aqui, tá? E em contrapartida, olha só, o dólar americano é a que tem mais gente do varejo vendido. O que é uma coisa, é um sinal para a gente bom aqui, entre aspas, porque nós estamos justamente a favor do dólar. Então nós estamos meio que contra a galera do varejo aqui, tá? Então é isso, o dólar australiano, vamos deixar rolar. Pode ser que durante essa madrugada, se o dólar australiano continuar subindo, porque se a gente vier aqui, sei lá, num gráfico de 4 horas aqui no intradiário do dólar australiano, a gente vê uma certa tendência de alta, né? Se a gente for até no de 1 hora aqui, a gente vê como que as médias inverteram aqui, a média de 20 está para cima e tal. Se acontecer dele continuar subindo, vai pegar no nosso stop, tá? Mas paciência, vamos deixar rolar, não vamos mexer nesse stop, tá aqui, ele está acima de vários máximos diários aqui, então tem que ter uma certa forcinha nos compradores do dólar australiano ali para ele chegar no nosso stop, tá? E como eu mostrei também, esse é um stop aqui pequeno relativamente, ela está próxima a está menos de 5 dólares, né? Que dá tipo 0,3% da nossa conta. Próximo ativo, o Eurien. O Eurien, eu queria fazer um comentário que eu até não comentei ontem, eu fico às vezes correndo demais com o vídeo para não ficar muito longo, mas eu vou até parar com isso, vou fazer um vídeo mais tranquilo, até porque é o trader tranquilão, né? Que eu queria comentar aqui? Que várias vezes eu falei que provavelmente o preço ia voltar nessa trendline, ele tem essa trendline que a gente desenhou aqui, essa linha de tendência de baixa, eu falei que esse é um price action muito comum, ou uma ação do preço, quando ele rompe uma linha de tendência igual ele rompeu, ele vem, retesta ela pelo outro lado para continuar subindo, tá? E eu imagino que isso possa acontecer nesse preço, e foi por isso que a gente entrou comprado, pegou no nosso stop, mas eu queria comentar, na verdade, é como que a gente foi um pouco precipitado entrando comprado aqui, sem esperar um price action adequado, né? E vamos evitar de fazer isso nas próximas vezes. Bom, no vídeo anterior eu mostrei que a gente tinha colocado uma ordem pendente. Hoje nós movemos essa ordem pendente. Então quem participa do clube do Trader Tranquilão, dos nossos grupos de WhatsApp, já foi notificado por WhatsApp e por e-mail, tá? Às vezes você fica ouvindo falar de clube do Trader Tranquilão, você fica se pensando, né? O que é esse tal de clube do Trader Tranquilão e tal? É simplesmente o seguinte, se você vier aqui lá no site do Trader Tranquilão, que é aqui tradertranquilão.com, se você clicar aqui em copie nossas trades, você tem esse botão aqui, né? Aqui, ó, entre para o clube, copie nossas trades e você pode assinar, tanto usando o PayPal quanto o PagSeguro, menos que um café expresso por mês, você vai receber por WhatsApp todas essas notificações, também vai fazer parte do nosso grupo, que tem discussão o dia inteiro sobre os mercados, até Bovespa, às vezes tem gente que comenta e tal, se me pede minha opinião, eu dou opinião, sendo mercado financeiro tá permitido conversar nesse grupo, tá? Então quando eu falo do clube do Trader Tranquilão é isso aqui, são pessoas que estão assinando
que na verdade é até uma forma de nos ajudar, tá? Assim, o valor é irrisório, na minha opinião, e é mais como se fosse uma forma de você dar um cafezinho para a gente, se você apoia e gosta do projeto, tá? Eu te convido a participar. Bom, então essas pessoas foram notificadas, que era isso que eu estava falando, que a gente moveu, agora a nossa ordem está aqui, nossa ordem pendente, então se o Euro-Yen vier para cima dessa média de 20, ele vai também ativar a nossa entrada, tá? Então é essa a nossa perspectiva. O trader tranquilão está meio que apostando, entre aspas, numa desvalorização do Yen, tá? Uma volta à queda do Yen. Lembrando que faz muito sentido, o Yen é uma moeda, o Banco Central japonês ainda está com juros negativo, enquanto o euro ou o Banco Central Europeu já começa a falar em fazer o tapering, né, que é sair do quantitative easing, em começar a sair da taxa de juros negativo, em diminuir a quantidade de assets que a gente falaria, né, de ativos que eles estão comprando, o banco japonês ainda não está falando nisso. O Banco Central japonês ainda está com dificuldade de ter algum pouquinho de inflação. Que a gente aqui no Brasil acha que inflação é ruim e tal, mas esses países, Japão, Europa, eles querem ter uma inflação que isso mostre uma certa força da economia. E o Japão está com dificuldade de ter, ou seja, uma inflação de 2% aí que eles querem, né? Não é uma inflação de 10% ao ano, igual a gente chegou a ter no Brasil aqui ano passado ou ano retrasado. Mas enfim, então, fundamentalisticamente falando, ou analisando os fundamentos, faz sentido o Yen continuar essa corrida de perder força, digamos assim, né? Se a gente olhar no índice Yen que eu falei aqui aquela hora, se a gente ver aqui no semanal, ele tem espaço para cair. Olha só, esse aqui é um que, como eu adicionei hoje, eu nem tenho muitas linhas nele, mas a gente pode aqui ver, olha só, tem um canalzinho de baixo aqui, ó, que ele tá nele, e ele pode, eu vou até vou colocar nesse tipo de coisa, nesse tipo de gráfico, ó. Às vezes, se você tá com dificuldade de fazer, isso é uma dica, tá com dificuldade de desenhar nos gráficos, você muda de vela para linha, olha só como é que fica mais fácil de fazer, tá? Então ele tem de certa forma, uma cunha aqui, tá? Na verdade pode ser até uma cunha de alta, se você for analisar, porque ele subiu, está fazendo esse movimento, se ele romper aqui, ele teve um falso rompimento aqui, se ele romper de novo, pode significar força para o Yen, mas ele pode respeitar essa linha de tendência, e é o que a gente vai apostar, digamos assim. Olha só, ele encostou nela e foi rejeitado algumas vezes aqui, e se ele romper, ele pode vir aqui até esse suporte aqui, ou até mais para frente descer aqui, tá? E é isso que a gente está meio que apostando tecnicamente, né? Não porque a gente acha, simplesmente quer que aconteça, mas pelas análises que você já viu da gente fazendo, dos cruzamentos de média, igual aqui no diário, a média de 20 aqui foi para cima da média de 60, e isso está indicando para a gente essa possibilidade, tá certo? E também a análise aqui da linha de tendência que eu já falei, enfim. É isso aí, vamos deixar rolar, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, não esqueça de assinar o canal se você não é assinante, deixa seu like aí, seu comentário para nos ajudar, e é isso aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.